Não era esperado, mas o CSA fechou o ano de 2023 com o último título alagoano em disputa sendo conquistado pelo time azulino. O CSA foi campeão alagoano sub-15, numa final com Sport MDO. Primeiro jogo, 2-0 CSA. Segunda partida, 1-0 para o Sport. No saldo, CSA campeão. Eu sempre tenho dito e vou insistir que é legal você ver um time campeão, mesmo que seja na base. Mas o mais importante na base é a formação. Não é que o time seja campeão, é que ele mostre jogadores sendo formados. Eu sou radical nessa opinião e deixo isso muito claro. Só para se ter uma ideia. Se você passar 10 anos consecutivos conquistando títulos e não revelar ninguém, o seu trabalho de base é uma porcaria. Roberto, mas o cara foi campeão 10 anos seguidos. Não revelou ninguém. E como eu penso que base é a capacidade de levar jogadores adiante, colocar jogadores no profissional, o título é importante, mas fundamental para mim é a formação. O contrário. Alberto, esse time não ganha de ninguém. Nunca mais comemorei um título na base. Agora, que coisa engraçada. Todo ano, esse time que não ganha nada está revelando 2, 3 jogadores que vão pro profissional, são vendidos, saem do clube, traz recursos. Esse é um trabalho grandioso. É um trabalho excepcional. Roberto, então você desconsidera o título? Não, eu acho que o ideal é você juntar título e formação. Mas se eu tiver que escolher um dos dois, vou escolher pela formação. Então, o título do CSA no Sub-15 é importante, mas ele tem uma importância estratégica e simbólica, não única e exclusivamente pelo título, mas eu vou explicar. Quando o CSA interrompeu os trabalhos na base, quem acompanha, quem trabalha, quem verifica, quem gosta de analisar trabalhos, que vê jogos de base, vai dizer de forma clara: pô, o CSA parou 2 anos a base. Ele perdeu uma geração completa e para ele começar a recuperar o seu trabalho na base, ele vai precisar de 3 a 4 anos. E por que tudo isso? Porque principalmente a galera mais jovem, que vem, por exemplo, do futsal, do pro futebol profissional, ou ainda para a sequência da base, são jogadores que ficaram órfãos naquele período, em que não tinha a base para que eles pudessem ir jogar. E aí, para você recuperar esse processo, essa perda de 2 anos, você multiplica isso 2 vezes e vai trabalhar a base por 3, 4 anos para você poder recuperar. Como o trabalho do futsal não parou, o futsal continuou formando jogadores, dando esses caras de bandeja para o campo.
Mas aí você leva um tempo para você voltar a fazer a adaptação, porque você sempre fala sub-15, mas quando você fala sub-15, é interessante você verificar as mais baixas idades. Então, o que é um jogador que possa estar começando essa transição, saindo do futsal para ir para o futebol, ele vai com 13 anos. Então, na categoria sub-15, você tem um baita futuro. Se, por exemplo, a maioria do elenco for formado por jogadores sub-13 ou até sub-14, e não de jogadores sub-15. Então, esse título do CSA pode até ser mais valorizado se ele tiver no seu desenho de elenco muitos jogadores de 13 anos, muitos jogadores de 14 anos e poucos atletas que estão para a transição do 15 para o 17. Aí no 17 é a mesma coisa. Você chega na categoria 17 com 15 anos, aí você tem um período de amadurecimento, 15, 16, para chegar no 17. E olhe que em alguns clubes tem gente com 16, tem gente com 17 já jogando. E gente grande. Qual a idade do Hendrick no Palmeiras? Qual é a idade do Yamal no Barcelona? Então, quanto mais jovem, melhor para a base, melhor para a formação, melhor para a desenvoltura desse garoto. Então, a conquista no sub-15 do CSA tem essa importância, porque essa era a categoria que ia mais sofrer, porque ela perdeu 2 anos de uma geração com a base interrompida. Então, se depois de pouco mais de 2 anos você já tem uma categoria voltando a disputar e chegando a um título, isso mostra que uma parte desse grupo com trabalho no futsal está trazendo efeito. Outra parte, o CSA conseguiu fazer um trabalho legal para tornar esse grupo um grupo mais homogêneo. E se esse grupo conseguir conquistas, melhor ainda. Mas insisto, mais importante do que a conquista é você ver esses garotos com a capacidade técnica, tática, em alguns casos até uma capacidade física, de já começar a pensar na categoria sub-17. Porque é uma geração que vem do futsal, onde o CSA tem ganho muita coisa, chega no futebol e também conquista. Então, se houver uma transição legal e se o trabalho for todo integrado, você projeta uma categoria sub-17 que chega com autoridade. Os caras que estão vindo de 15, de repente um molequinho que está de 14, mas que é perceptível que joga muita bola, mete ele no sub-17 para estar treinando, para estar pegando as manhas, o corpo, a coisa, daqui a pouco ele está se desenvolvendo. Mas, de qualquer forma, parabéns à base do CSA que conquistou o título na categoria sub-15. É importante vencer, mais do que vencer, é importante a formação.